porque a gente sabe que a declaração ela é exigida por um órgão federal chamado Receita Federal. Então, o declarar dízimo, ele não está na Constituição brasileira e também não está na Bíblia. Então, você só declara seus bens para a Receita Federal. Você não precisa declarar quanto você ganha para a igreja. Você não precisa declarar quanto você ganha financeiramente para a instituição religiosa. Não. Se você quiser contribuir, você contribui. Mas você não precisa passar todo o seu inventário do seu patrimônio, do que você ganha, quanto você ganha, certo? Para a instituição religiosa. Você não precisa fazer isso, porque Jesus não inseriu isto na Bíblia, não está inserido no texto neotestamentário da Bíblia Sagrada, certo? Embora alguns teólogos eles peguem o texto do Antigo Testamento, certo? Alguns textos aqui que nós vamos analisar aqui com vocês, certo? Nas respectivas referências bíblicas. Então, muita gente hoje questiona: eu tenho que declarar? Eu tenho que declarar o dízimo, senão não vou ser consagrado a diácono, a presbítero? Bem, isso aí é um critério criado por homens, certo? Essa questão de declarar dízimo, você não é obrigado, nem eu, a declarar dízimo para ninguém, tá certo? A gente declara para a Receita Federal, que é um órgão federal. Aí você tem que declarar de onde vem a origem do dinheiro, de onde vem a origem do seu inventário financeiro, certo? Dos seus negócios particulares de comércios, comerciantes, empresários. Aí sim, você tem que declarar para um órgão federal, tá certo? Eu espero ter ajudado aqui aos irmãos, mas vamos pegar aqui a referência, certo? Algumas referências aqui que nós temos, certo? Alguns alegam em Malaquias 3:8, certo? Vamos abrir a Bíblia aqui no livro de Malaquias, certo? Malaquias, para entendermos também essa questão. Muitos se amarram a esse texto para tentar obrigar você a dar dízimo obrigatoriamente. Então vamos ver. Primeiro princípio: Jesus não obrigou ninguém a ofertar, certo? Tanto é que a viúva pobre, ela deu tudo que tinha, certo? Então vamos lá. Malaquias 3:8. Malaquias 3:8 diz assim, certo? Eu quero ler aqui com vocês. Roubará o homem a Deus? Todavia vós me roubais e dizeis: em que roubamos? Em que te roubamos? Esse é um texto que é utilizado por muitos pastores, muitos líderes que questionam o fato de muitas pessoas não darem dízimos e pegam esse texto, como uma âncora para muitas vezes forçar a pessoa a dar o dízimo, a ofertar. E nós sabemos que é um ato de amor, não é obrigação. Todavia vós me roubais e dizeis, aqui em Malaquias capítulo 3, versículo 8, em que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas alçadas, certo? Aí pegam aqui o versículo 9, 10, o 11, 12, certo? E começam a falar sobre bênção, sobre maldição, certo? Do versículo 7, capítulo 3, versículo 8, até o versículo 10. Então nós entendemos aqui que os fariseus, eles se adornavam, com vestes aos primeiros lugares
também nas sinagogas. Os fariseus, eles praticamente brigavam por lugares, os primeiros lugares nas sinagogas, certo? Jesus, ele condenou essa prática, certo? Os fariseus, eles se ornamentavam, eles muitas vezes tinham os privilégios, eram homens privilegiados da época de Jesus, né? Mas Jesus os comparou a sepulcros caiados, certo? Bonitos por fora, mas podres por dentro, como os mortos. Então, Jesus, ele confrontava constantemente com os fariseus, certo? Jesus confrontava constantemente com os fariseus essa questão, porque os fariseus, eles muitas vezes, eles injustiçavam muitas pessoas, certo? Os fariseus, eles tinham um compromisso com a aparência, eles não tinham um compromisso com os mais humildes. Então, o que nós vemos hoje, né, hoje em dia, são pessoas levadas ao luxo pelo evangelho, pregam por 20 mil reais, 30 mil reais para poder propagar o evangelho, e dessa forma as pessoas pagam para esses pregadores, essas pregadoras, irem em suas igrejas para poder ministrar a palavra de Deus, né? Então, nós vemos que o evangelho ele está mudado. O evangelho, ele propriamente dizendo, o evangelho ele tem sido mudado por conta de algumas pessoas que tentam mudar o evangelho. O evangelho ele é imutável. A palavra de Deus ela é imutável, ela não muda. Mas por conta de alguns heréticos, teólogos da nova era, pregadores da nova era, tem tentado mudar o santo evangelho da forma que eles desejam. Confeccionaram para si um evangelho que atenda às necessidades deles, certo? E não do povo. Então tem toda essa questão de pastores com carros de luxo, pastores milionários, e quando o povo é injustiçado, aí Deus intervém, né? Há casos de pastores estarem recebendo mais de 20, 30 salários mínimos, enquanto outras pessoas passam fome na igreja, outros são injustiçados. Então, isso está acontecendo no meio evangélico, certo? Jesus combatia a pregação. E João Batista também combatia. No capítulo 3 de Lucas, certo? João Batista, no Evangelho de Lucas, capítulo 3, ele percorria toda a Judéia pregando o Evangelho, ao redor do Jordão, pregando o batismo de arrependimento para o perdão dos pecados, certo? Como diz o versículo 4, segundo o que está escrito no livro das palavras do profeta Isaías, voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor, endireitai as suas veredas. Olha o contraste do profeta João Batista para os profetas de hoje.